Fala pessoal do Loucos pro Grêmio, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês se lembram, mas provavelmente se lembram, da conquista da Copa do Brasil de 2016 pelo nosso imortal tricolor. Pois é, cara, eu acho que o primeiro título de muitas pessoas, de muitas gerações, que não acompanharam, né? Inclusive a minha não acompanhou em 2001, aquela conquista da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Então, em 2016 foi a primeira grande conquista que essa geração acompanhou, seguida logo de uma Libertadores que ofuscou um pouco a Copa do Brasil, já que a Libertadores, né, foi algo extraordinariamente maior do que a Copa do Brasil, porque foi muito, sei lá, foi muito mais legal de acompanhar aquela Libertadores. A gente já sabia que ia ganhar, mesmo sabendo que ia ganhar, mesmo sabendo de quanto a gente ia ganhar, só querendo saber disso. Ainda tinha aquela tensão e nosso time era melhor, mas é Libertadores e tudo mais, e foi uma conquista sensacional a da Libertadores. A da Copa do Brasil foi meio que a gente foi passando, quando viu o time tava jogando muito bem e acabou ganhando. Mas eu me lembro como tudo começou, acho que todo mundo se lembra, que foi nas oitavas de final, né? O Grêmio naquela época estava na Libertadores, caiu muito feio nas oitavas de final, tomamos um sacode, se eu não me engano, foi do Rosário Central em 2016, ou foi em 2015 que a gente perdeu do Rosário Central. Sim, tomamos uma surra, um vareio. E o Roger já estava desgastado, o time não estava jogando mais grande coisa. Eu era contra a saída do Roger, porque eu pensei que não era o Roger que estava fazendo aquele time não jogar nada, e sim algumas discussões que estavam tendo no vestiário que o Luan e o Wallace, na época volante do Grêmio, estavam se achando demais porque ganharam as Olimpíadas, ganharam a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro da história do Brasil. Então nessa época tava esse burburinho de que estava causando confusão Luan e Wallace por causa desse, que ganharam e os outros não estavam participando, sei lá, deu um bololô na imprensa sobre isso na época. E aí, ok, a gente tava pensando que era eles que estavam se achando, porque o Luan e o Wallace naquele time eram peças fundamentais para fazer o toque de bola e tudo que o Grêmio jogava, né? Na infiltração, no toque de bola, na troca de passe, 80 e tantos por cento de posse de bola, e era assim que a gente fazia os gols com o Luan e o Wallace participando muito. O Wallace baita de um volante, o Luan não tem nem explicação, né? Um dos grandes da história do Grêmio, com certeza a história vai provar isso mais pra frente, todo mundo vai falar dele. E nessa época eu tava com esse burburinho, só que o Roger já tava desgastado, o próprio Roger sabia que tava desgastado. E o que houve nesse tempo? O Grêmio jogou o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, já não estava convencendo lá grande coisa, achou um gol, realmente achou um gol. Não era pro Grêmio ganhar aquela partida, era para terminar empate, o Grêmio não estava indo bem. E o que acontece em sequência é que o Roger, se eu não me engano, era 2 semanas de um jogo pro outro. E aí o Roger vai pro Brasileirão tendo que vencer para continuar, porque a pressão tava muito grande. E o Roger acaba, se eu não me engano, perdendo ou empatando. Só que o Romildo nunca foi muito de trocar de técnico. E isso eu acho que ele passou 8 anos no Grêmio. Só nos últimos 2 anos ele trocou bastante técnico, porque a gente caiu. Obviamente a gente tentou e caiu. Um negócio que todo time que vai cair faz. Então, só nos últimos 2 anos que ele fez essa troca de técnico absurda. Se não, se eu não me engano, foi o Filipão, Roger e Renato. Inclusive, depois que ele fez a troca absurda de técnico, ainda veio o Filipão e veio o Roger. Então, ele repetiu muito de técnico. Foi sempre 3 nomes os principais que a gestão Romildo usou. E aí, o que aconteceu? O Roger perdeu, empatou um jogo anterior a esse da Copa do Brasil. Na verdade, faltava uma semana ainda. E ele, Roger, pediu demissão. O Romildo não ia demitir o Roger, mas ele, Roger, pediu demissão. E aí foi contratado o Renato Gaúcho, né? E o Renato Gaúcho chegou e não deu muito tempo de treinar. Já tinha um jogo da Copa do Brasil, se não me engano, tinha um jogo do Brasileirão e depois era a Copa do Brasil. E o Grêmio não melhorou muita coisa, não, do jogo da ida pro jogo da volta. Inclusive, né, o Marcelo Groi falhou no gol e tomou-lhe um gol do André Lima, né? O André Lima, me esqueci o nome que a gente dá pra ele. Imortal, não sei o que. Me esqueci, agora me esqueci. O André Lima fez o gol no Marcelo Groi, trabalho dele, né? Profissionalismo. Mas aí o Marcelo Groi até depois do jogo falou que achou que poderia ser o último jogo dele, não sei o que.
pelo Grêmio, que ele não queria sair assim. Todo mundo sabe dessa história, que ele ficou bem abalado com esse frango que ele sofreu, que foi um baita de um frango. Mas aí nos pênaltis, ele de vilão se tornou herói, porque defendeu 2 pênaltis. O Grêmio tava para perder, aí o goleiro do Atlético Paranaense, que na época era o Everton, né, que agora é do Palmeiras, foi inventar de fazer gracinha lá, e o Marcelo Groi defendeu o pênalti dele, depois defendeu o outro, ou o outro isolou, alguma coisa assim. O Grêmio passou nos pênaltis num sufoco absurdo, num negócio que, se tivesse fraco do coração, morria. E aí vai para as quartas de final, onde a gente enfrenta o Palmeiras. E o Palmeiras já era que nem hoje, assim, um pouco inferior, né? Que hoje tem com mais investimentos, com mais anos e mais modelado o time, tá melhor hoje do que era. Mas já era esse grande Palmeiras que tinha tanto titular como reserva ao mesmo nível praticamente, muito investimento, muito dinheiro. Já era o líder do Brasileirão na época da rodada. E aí a gente veio para jogar dentro de Porto Alegre e o Grêmio já melhora um pouco, né? Mas ainda assim sofreu para ganhar do Palmeiras. Foi 2-1, a gente fez um gol, se eu não me engano eles empataram, e aí ele no sufoco a gente fez outro, ganhou 2-1. Olha, loucura total. E nessa época a Copa do Brasil ainda tinha gol qualificado. Então a gente foi lá pro Pacaembu e o Filipão, tava treinando o Palmeiras e colocou o time reserva do Palmeiras. Só que o time reserva do Palmeiras seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E jogou de igual por igual com o Grêmio, e o Grêmio não conseguia fazer gol, não conseguia de jeito nenhum, e o Palmeiras foi pra cima. Finalzinho do primeiro tempo, gol do Palmeiras, e ali o Grêmio tava sendo eliminado, porque 1-0, gol qualificado, fora de casa valia 2, então 2-1 pro Palmeiras, pro Grêmio aqui valia como se fosse 2-2, e aí o Palmeiras fazendo o Palmeiras passava lá. E aí depois do segundo tempo o Grêmio voltou, sei lá, o Renato deve ter esculachado os jogadores. O Grêmio voltou com tudo e batendo em cima do Palmeiras, e não entrava a bola, e batendo em cima do Palmeiras. E aí, se eu não me engano, o Everton Cebolinha, nessa época era reserva do Grêmio. Era reserva pro Pedro Rocha. E aí entra o Everton Cebolinha. E aí o Everton Cebolinha, não sei se, pelo que eu me lembro, dribla assim, ele corta pra dentro e chuta assim. E entra no cantinho a bola ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo. E aí foi aquela festa, né? A gente já sabia mais ou menos que estava classificado, tudo estava se encaminhando ao Grêmio passar, e isso, tipo, na minha época, até então, nunca tinha visto o Grêmio conseguir algo assim, porque o Grêmio sempre morria na praia. Fazia as primeiras fases boas, ou então Brasileirão muito bom, aí terminava em vice, terminava em terceiro. O Grêmio nunca, na fase decisiva, ia lá e, tá ligado? O jogador sempre pipocava. E aí, nesse daí, a gente já viu que era diferente, porque o Grêmio foi pra cima, fez o gol e deu sorte de conseguir aquele gol, não sei, e passamos de fase. E aí, contra o Cruzeiro, é história, né? Contra o Cruzeiro, a gente meteu aquele golaço do Luan lá, 2-0 lá, e facilitou demais aqui para Porto Alegre, que, se eu não me engano, foi 0-0 a volta em Porto Alegre, mas aquele time já estava voando. Ali, na semifinal, a gente já sabia que muito provavelmente ia ser campeão, porque voou. Toque de bola rápido, golaço do Luan, gol do Douglas, jogaço do Grêmio no Mineirão contra o Cruzeiro. E aí fomos jogar na Arena e empatamos em 0-0, o jogo que o Grêmio só amarrou o jogo para acabar logo, e realmente era o que tinha que fazer, não precisava sair afoito para fazer gol e tomar ali e botar pressão para si mesmo com 40, 50 mil torcedores que já estavam naquela semifinal. E aí fomos pra final, e a final acho que todo mundo olhou, todo mundo se lembra, quando vai olhar algum vídeo sobre a Copa do Brasil, é a semifinal que se olha, é a final que se olha, e aquela final foi sensacional. Pedro Rocha fez fez um gol no primeiro tempo, podia ter feito mais um, voltou pro segundo tempo, fez mais um gol, e ali o Grêmio já podia estar com 3, estava com 2, só que o Pedro Rocha tira a camisa na hora e toma um amarelo. E eu vou sair daqui que vai começar a chover. Aí nisso que ele tomou um amarelo, logo depois tem uma falta besta que ele faz. Tipo, uma falta que seria pra ele fazer, só que pra matar um ataque, só que não deveria fazer porque já tava com o amarelo. Então ele faz. Uma falta bem besta mesmo. E toma o segundo amarelo. E aí ele sai chorando. Todo mundo viu aquela imagem, ele chorando. E o Grêmio fica com 1 a menos. Mas tava 2-0, e aí o Grêmio começa a se retrancar, se segurar e tudo mais.
E a gente naquela tensão, pô, segurar o 2-0 a gente consegue. Tem o Everton Cebolinha, que é um baita de um jogador, e já naquela época todo mundo dizia que era um baita de um jogador. Se a gente segurar esse placar, a gente consegue. E aí veio um escanteio. E o tal do Inhorra, que deu-lhe uma pancada que até na transmissão a gente escutou um pá! No ângulo, golaço do Atlético Mineiro. E aí ali a gente, pá, de novo, cara. Vamos morrer na praia de novo. Porque eles vão vir pra cima. Eram uns 20 e poucos do segundo tempo. Vão vir pra cima, vão tentar empatar. E na final já não tinha gol qualificado. Então, se eles terminassem esse jogo lá na Arena, eles podiam muito bem conseguir 1-0. Porque era um time bom. O Atlético Mineiro era um time bom. Que o Roger foi contratado para assumir o Atlético Mineiro. Só que não assumiu naquela oportunidade. Porque ele só queria assumir no início do ano. Então não enfrentou o Grêmio, o time dele na final, que poderia acontecer. E aí o Grêmio batalhando. E aí, cara, com a menos, o Grêmio batalhando pra cima. Chega a bola pro Jeromel. Um escanteio que teve pro Atlético Mineiro e o Jeromel foi desafogar lá. Não sei o que o Jeromel foi fazer, driblou um. Aí foi correndo, tava no meio de campo, tocou pra um. E o Jeromel continuou correndo. E continuou correndo, aí a bola voltou para ele. E o Everton foi seguindo assim, acreditando que o Jeromel ia fazer alguma coisa que o zagueiro nunca que ia fazer isso numa final, né? E o Jeromel chega ali perto da intermediária, sei lá, na metade do caminho entre a área do goleiro pro meio de campo. E ele me mete uma bola, mas perfeita pro Everton. O Everton só dá ali um carrinho, hein? Gol do Grêmio, 3-1. E, cara, para aquele 3-1 a gente não tinha mais. O Grêmio ia ser campeão e não tinha quem tirasse. Porque o que o Jeromel fez, um zagueiro, que a gente tava segurando tudo. O Jeromel fez aquele lance, o Everton, gol, esquece. A gente ia ser campeão, tava escrito já. E aí, jogo de volta, a gente tentou, fomos pra cima, tentamos alguns lances, mas sempre retrancando para não tomar aquele gol que ia gerar sufoco pro Grêmio. Até que sobra uma bola lá pro Bolanhos, e aí constrói-se uma jogada e sobra a bola pro Bolanhos depois de um chute que o goleiro tenta segurar, não consegue. A bola sobra nos pés do Bolanhos chuta e faz o gol, 1-0 pro Grêmio. E na jogada seguinte, o Marcelo Groi falou que se empolgou com um gol que já estava eufórico, porque ali naquele momento era 40 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro ia ter que fazer 3 gols, era basicamente impossível. E ele é eufórico com o momento, encantado com a torcida, fica um pouco adiantado e na jogada seguinte só começa o jogo, o Casares vai e mete-lhe uma bolada no ângulo do Marcelo Groi, gol do Atlético Mineiro, e ali depois termina o jogo, tem uma pequena confusão com os jogadores entre Grêmio e Atlético Mineiro, mas logo acaba e o Grêmio comemora o seu 5º título da Copa do Brasil, que até aquele momento seria o rei de Copas da Copa do Brasil, o maior campeão da Copa do Brasil, que em 2016 e 2017 foi passado pelo Cruzeiro, que em 2017 e 2018 foi passado pelo Cruzeiro, por incompetência do próprio Grêmio, que perdeu em 17 e em 18 por besteira mesmo. Que não tá escrito nas estrelas, porque o Grêmio o Grêmio podia ser tricampeão fácil, seguido assim da Copa do Brasil, até mesmo em 2019, e foi isso. 2016 a 2019 o Grêmio toda chegou pelo menos à semifinal e perdeu por besteira, muita incompetência. Podia hoje estar tranquilamente com 7, 8 títulos da Copa do Brasil, porque tinha melhor time, e incompetência fez não passar, não avançar e não ser campeão. É futebol, mas em 2016 a gente se sagrou 5 vezes campeão da Copa do Brasil, para entrar para a história, e que esse ano vamos conseguir de novo. Anota o que eu estou dizendo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.